Ei, se liga, episódio 86 da série Enfim, o Fim. Chegamos ao versículo 13 do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Aliás, do verso 13 até o verso 16, já temos aquele texto que abrange o que consideramos no vídeo anterior acerca do versículo 6, quando fala dos 1260 dias, que aqui é citado como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são absolutamente a mesma coisa, ok? Ou seja, 1260 anos igual a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a terra ajudando a mulher, a sua descendência, a igreja de Deus sendo perseguida, foge do lugar habitado para um lugar desabitado, e nós já entendemos isso como um processo de colonização da América, onde se refugiaram os cristãos perseguidos na Europa, neste mundo que apresenta-se como refúgio para os perseguidos. Mas finalmente chegamos aqui ao versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Já que o diabo não conseguiu destruir Jesus Cristo, ele procura destruir a igreja de Deus. A Bíblia diz que ele está irado contra a mulher. A Bíblia diz que ele está irado contra a igreja de Deus. Ele quer destruir a igreja de Deus a qualquer custo, né? E o restante da sua descendência. E quem aqui é apresentado como sendo a igreja de Deus? A característica da igreja de Deus está descrita no versículo 17. Qual que é a igreja de Deus? Está na Bíblia, meu filho, é só você olhar. É a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Está aqui, claro, a identificação da igreja de Deus nessa terra. Ah, pastor, que confusão, é tanta igreja, é só você procurar aquela que está consoante a Bíblia, que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus, eu não vou te dizer nem quais são, basta você olhar, tá na Bíblia, meu lindo. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, lá estão os mandamentos de Deus. Os 4 primeiros mandamentos fazem referência a Deus, os 6 outros mandamentos fazem referência ao próximo. Por isso Jesus resumiu no Novo Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, guarda os primeiros 4 mandamentos. Quem ama o próximo como a ti mesmo, aí não cobiça, não mata, não rouba, não deseja a mulher do próximo, aquelas coisas que estão ali descritas nos 6 demais mandamentos. Por isso que Paulo diz: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama, cumpre a lei, porque o cumprimento da lei é o amor. E Jesus afirmou em Mateus 5,17 que ele não veio destruir a lei e os profetas. Ele não veio destruir, ele veio cumprir, porque Jesus é amor e o cumprimento da lei é o amor. Se ligou nisso daí? Então é a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Então vai procurar uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Olha Êxodo 20, olha Deuteronômio 5 e vê se a igreja que você participa está consoante aos mandamentos do Senhor. Ok? Outra coisa, tem o testemunho de Jesus. Pastor, pelo amor de Deus, o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus a própria Bíblia esclarece. Capítulo 19, verso 10 de Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É a manifestação do dom profético. Tem tanta igreja com dom profético por aí, mas você tem que procurar a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a manifestação do dom profético, que caracterizaria a igreja remanescente de Deus no tempo do fim. Para você ter a identificação do dom profético, você tem que usar a Bíblia como ferramenta para isso. Por quê? Porque o Cristo disse que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Então, olha só, está assim, de falsos profetas espalhados por aí. Não é à toa. O diabo, sabendo que a igreja de Deus é identificada através da manifestação do dom profético, o que ele iria fazer? Iria criar muitos falsos cristos, falsos dons proféticos, para que você se confundisse na busca pela igreja de Deus nessa terra. Óbvio, isso é claro demais, gente. Se o diabo sabe, a igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus, o que o diabo vai fazer? Vai fazer de tudo para dizer: não, mandamento não precisa, não, mandamento é bobagem, não, mandamento é besteira, não, mandamento a gente não tem que se importar. Óbvio, porque a igreja de Deus é ela que guarda os mandamentos. Aí você tem que ver que a igreja de Deus também tem a manifestação do dom profético. O que o diabo vai fazer? Vai bagunçar o dom profético, colocando qualquer troço de revelação, qualquer coisa de manifestação do dom profético, para confundir o povo concernente à manifestação do verdadeiro dom profético.
Se ligou? É o cenário do grande conflito. Ou você acha que o diabo vai ficar de braços cruzados, sem fazer nada, esperando o povo identificar facilmente a manifestação do dom profético para caracterizar a remanescente de Deus nessa terra? Ah, tenha paciência, você não é ingênuo, né? Então, diante desse cenário do grande conflito, como é que se descobre o profeta verdadeiro? Como é que se distingue do verdadeiro para o falso? Você tem aqui as provas bíblicas para você fazer essa busca. Pelo menos 4 pontos para distinguir o profeta verdadeiro do falso. Número 1, Isaías 8:20. A lei e o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. O profeta de Deus guarda a lei de Deus, gente. Que profeta é esse que mata? Que profeta é esse que rouba? Que profeta é esse que adultera? Que profeta é esse que faz isso, que faz aquilo? Ele tem que estar em harmonia com os princípios da lei de Deus, porque ele não é homem de Deus. Então, o profeta de Deus é assim. Segunda coisa, o Deuteronômio capítulo 18, verso 22, diz que o profeta de Deus tem a capacidade de prever o futuro. E aquilo que ele prevê acontece. Para ser profeta de Deus tem que guardar a lei de Deus. Para ser profeta de Deus, a sua predição tem que se cumprir. Ok? Ponto número 3, 1 João, capítulo 4, verso 2. O profeta verdadeiro, ele reconhece Jesus como seu Senhor. Exatamente. Se o profeta não aceita Jesus como seu Senhor, desculpa, não pode ser profeta verdadeiro. E o quarto ponto, Mateus 7:20. Pelos seus frutos conhecereis quais frutos o ministério deste profeta andou produzindo para qualificá-lo como verdadeiro. Nós, adventistas do sétimo dia, procuramos guardar a lei de acordo com o que está nos mandamentos. Não somos melhores do que ninguém e nem somos salvos pela lei. Fique isso claro, tá bom? A gente não acredita em salvação pela lei. Salvação pela graça de Deus. E porque Ele nos salvou, nós vivemos uma vida de agradecimento, nos esforçando para sermos obedientes a Ele. Qual é o pai que não fica feliz quando o filho quer ser obediente? Simples assim, gente, não tem segredo não. Ah, vocês estão guardando o mandamento para ser salvo. Pergunta pra gente se é isso que a gente está fazendo, e a gente responde, não, nós não estamos guardando o mandamento para ser salvo, estamos guardando o mandamento porque Jesus nos salvou na cruz do Calvário e nos transformou em novas criaturas consoante a sua vontade, revelado na sua palavra e expresso na sua lei. Simples assim. Porque eu amo a Jesus, então eu não vou matar, não vou roubar, não vou mentir, não vou fazer isso, não vou adorar ídolo, não vou fazer aquilo. É assim, minha gente, é assim, tá bom? A segunda coisa é a seguinte, nós cremos na manifestação do dom profético na vida e no ministério de Ellen White, por N motivos, e obviamente se você quiser conhecer, leia sobre ela, leia sobre os escritos de Ellen White. Nós cremos na manifestação. Nós não adoramos Ellen White não está acima da Bíblia, mas você percebe que houve nela a manifestação do dom profético. E simples assim. Aí muitas vezes, vocês adoram a Ellen White. Pergunta pra gente se a gente adora a Ellen White. Não, vocês consideram a Ellen White mais do que a Bíblia. Pergunta pra gente se a gente considera a Ellen White maior do que a Bíblia. Não e não. A resposta está dada. Agora, se você quiser acreditar, aí é uma questão muito pessoal e particular sua. Mas amamos você e sinta-se à vontade para querer nos conhecer melhor. Um beijo no seu coração, graça e paz.